Meninos, boa tarde. Eu vou iniciar esse vídeo relembrando o que eu passei a semana passada. Então, a semana passada nós começamos a estudar sobre triângulos e vocês já viram isso no centro de mídias, tá? Então, primeiro, classificação dos triângulos. Qual é o nome de cada triângulo? Observe esse primeiro triângulo aqui. Esse lado é menor, esse aqui é um pouquinho maior e esse aqui maior que todos. Ou seja, os lados não tem nenhum lado igual. Quando todos os lados são diferentes, é chamado escaleno. Esse triângulo, os três lados têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, é um triângulo equilátero. E quando tem duas medidas iguais, que pode ser fechado desse jeito, ou um triângulo mais aberto, é chamado triângulo isósceles, tá? Então, a classificação quanto aos lados é isso: equilátero, escaleno e isósceles. Tem esses três. Se eu classificar o triângulo de acordo com os ângulos dele, aí eu vou olhar as medidas dos ângulos, tá? Então, esse ângulo aqui, esse triângulo, aqui tem um ângulo de 90 graus. Quando esse ângulo de 90 graus é um ângulo reto, é um reto ângulo. Então, o triângulo que tem um ângulo reto, eu chamo de triângulo retângulo, tá? Que ele pode ser mais compridinho assim, pode ser de um quadrado, que nós vamos ver depois. Então, o triângulo retângulo tem um ângulo reto. Os três ângulos, se todos eles são menores do que esse ângulo de 90 graus aqui, ó, o ângulo menor do que 90 graus é chamado de agudo. Então, esse é um acutângulo, o triângulo, porque tem todos os ângulos são menores que 90 graus. Aqui também, ó, 70, 70 e 40. Todos são menores que 90 graus. Então, é um triângulo acutângulo. Quando um dos ângulos é maior do que 90 graus, quer dizer, esse ângulo é chamado de obtuso. Então, ó, esse triângulo tem um ângulo obtuso. Então, é um obtusângulo. Tá? Então, classificação quanto aos lados é escaleno, equilátero e isósceles. Quanto aos ângulos, é retângulo, acutângulo, obtusângulo. Agora vamos ver a condição de existência. Para um triângulo existir, duas coisas vocês vão observar. Ó, olha nos anteriores. Se eu somar 90 mais 50, 140, mais 40, 180. 60 mais 60 mais 60, 180. 70 mais 70, 140, mais 40, 180. 120 mais 35, 155. Mais 25, 180. Ou seja, todo e qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos é sempre 180 graus, tá? Então essa é uma condição de existência. Se não tiver 180 graus, não é triângulo, tá? Observe a medida dos lados, ó, 3, 3, 3. Se eu somar dois lados quaisquer aqui, vai ter que ser um número maior do que o que sobrou. Então, ó, 3 mais 3, 6. É maior do que o 3 que sobrou. Nesse outro aqui, ó, os dois lados menores, 6 mais 8 dá 14. 14 é maior do que 10. Então, se eu somar dois lados, nunca pode ser menor nem igual ao que sobrou. Tem que ser maior. 6 mais 8, 14. É maior do que 10. Nesse caso aqui, ó, eu peguei as medidas 4, 1 e 6. Se eu somar 4 mais 1, vai dar 5. É menor do que o que sobrou, menor do que o 6. Então, não é possível formar um triângulo assim. Se eu for juntando essas duas retas de cima aqui, uma não vai alcançar a outra. Então, é impossível formar um triângulo quando a soma dos dois menores é maior ou é menor ou igual ao que sobrou. Então, nesse caso, é impossível. Agora, nós vamos ver a parte nova. Apesar de que vocês já viram isso aqui, mas nós estamos revendo, tá? Olha, observem esse retângulo.
Quando eu expliquei para vocês o que é perímetro é em volta, a medida em volta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o perímetro é 18, esse aqui. É a medida em volta, 18 unidades. 18 unidades de medida de perímetro. Aqui, esse quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro desse aqui é 12. Tá? E assim por diante. Então, o perímetro é a medida em volta. Esses outros aqui, para a gente calcular o perímetro, já é seria um pouquinho mais difícil. Porque a medida aqui, cada quadradinho tem uma medida, mas ele cortado na diagonal, ele já não tem a mesma medida. Então, aqui não são medidas iguais. Tá? Então, a gente precisaria de outro critério. Mas tudo bem, só para vocês entenderem que perímetro é a medida em volta. E agora, área. O que é área? Área é uma superfície e não a medida de uma linha. Então, quanto mede esse retângulo aqui dentro? Quanto mede esse quadrado aqui dentro? Quanto mede esse triângulo aqui dentro? Quando a gente fala metro quadrado, centímetro quadrado, a figura não precisa ser quadrada. Pode ser até redondo. Quer dizer, aqui dá para descobrir quantos centímetros quadrados tem esse círculo aqui, ó, esse círculo. A circunferência é em volta. Mas vamos ver aqui, ó. Toda figura, aqui, nós vamos considerar duas coisas. Base e altura. Então, nós vamos considerar a base e a altura de todas elas. Qual que é a base do retângulo? Essa parte de baixo. Ou a parte de cima também. Pode ser a parte de cima. Tá? Então, base é a parte de baixo ou a parte de cima. Mas vamos considerar a parte de baixo aqui primeiro, para vocês entenderem que base é de onde a gente começa, né? Então, por exemplo, qual é a base de uma casa? É a parte de baixo da casa. A base do retângulo é essa parte. A base do quadrado é essa. Qual que é a altura do retângulo? Esse lado. A altura do quadrado? Esse lado. O triângulo, qual que é a base? Essa aqui, ó. Qual que é a altura? A altura agora já é aqui no meio, ó. Porque a altura tem que ser a parte mais baixa até a parte mais alta. Não pode ser o lado aqui. Esse lado aqui não representa a altura, tá? Então vamos ver qual é a área em unidades quadradas. O que eu vou considerar como unidade? Unidade de medida vai ser um quadradinho. Ó. Isso aqui eu vou chamar de uma unidade de medida, de área. Quantas unidades de medida de área tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 quadradinhos. Então, aqui vai ser a área, vai ser 18 unidades quadradas. Esse quadrado aqui representa a área. E esse quadrado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades quadradas. Eu falo unidades quadradas porque poderia ser centímetro, poderia ser metros. Se fosse centímetro, se eu estivesse considerando centímetro aqui, seria centímetros quadrados. Se fosse metro, seria metros quadrados. Agora, se a gente olhar esse triângulo aqui, ó, observe uma coisa. Ele tem quadradinhos inteiros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem um monte de pedacinho de quadrado. Tá? Então, um pedacinho de unidades quadradas. Então, fica um pouquinho difícil a gente medir. Mas se eu considerar que esse retângulo aqui tem 18 unidades quadradas, esse triângulo aqui é o retângulo cortado aqui na diagonal. Então, é a metade do retângulo. Se o retângulo tem 18 unidades quadradas, esse aqui vai ter 9 unidades quadradas. Tá? Eu estou fazendo sem usar a fórmula. Tá? Então, só fazendo uma suposição. Se esse é a metade desse, a medida dele vai ser a metade, a medida da área. Se esse aqui, o quadrado, a área dele é 9 unidades quadradas, se eu cortar ele no meio, eu tenho esse triângulo aqui, que é a metade. Qual que é a metade de 9? 4,5.
4,5 unidades quadradas, tá? Então, essa é a área, tá? Então, se esse aqui é 18, o triângulo é a metade. Se o quadrado é 9, o triângulo é a metade do quadrado, então é 4,5. Bom, aí o que a gente observa? Para fazer a conta, eu não preciso contar quantos quadradinhos tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de base, 3 de altura. 6 vezes 3, 18. Então, o que eu fiz? Base vezes altura. E nesse aqui, 1, 2, 3 de base e 3 de altura. 3 vezes 3, 9. Então, o que eu fiz? Base vezes altura. Então, eu posso dizer que a área do retângulo e do quadrado, a fórmula é base vezes altura. Tá? Então, em qualquer quadrado ou retângulo, a fórmula vai ser área é igual base vezes altura. Então, é só fazer assim, ó, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9. E no triângulo, além de eu fazer essa base vezes altura, o que eu tenho que fazer? Ó? 6 vezes 3, 18. Só que como ele é a metade do retângulo, eu tenho que dividir por 2. Então é base vezes altura, dividido por 2. Nesse aqui, 3 vezes 3, 9. Só que é só a metade, então divide por 2. 3 vezes 3, 9. Dividido por 2 dá 4,5. E nesse triângulo aqui, acontece uma coisa semelhante, ó. Qual é a base dele? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, a base dele é 4. E a altura? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A altura? 5. Mas a altura dele é assim, ó, em linha reta. Não é igual esse aqui, que o lado é a altura. Então, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10 unidades quadradas, tá vendo? Esse aqui não teria como eu fazer a conta contando os quadradinhos, igual aquele ali. Porque tem quadradinho inteiro, metade, pedacinho menor, então não dá para saber exato. Então o que a gente faz? Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, vamos, ó, aqui eu posso falar que a área do triângulo é igual base vezes altura, tudo isso aqui dividir. Eu tô com uma mão só, viu? Por isso que tá ficando tudo torto desse jeito. Tô com uma tipóia no braço. Ó, a área é igual base vezes altura dividido por 2. Então qualquer triângulo é só multiplicar a base e a altura. Vamos ver esse aqui, ó. O paralelogramo. O paralelogramo, ele é torto aqui, ó, tá? Então, não é igual ao retângulo. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Se eu tirar esse pedaço aqui e colocar aqui, ó, formou um retângulo, igualzinho o outro, que não mudou a base, que a base ficou do mesmo tamanho, ó. O novo retângulo é isso aqui, ó. Ó, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. O novo retângulo formado é esse aqui. Então a base já era 1, 2, 3, 4. Continua 4. A altura era 1, 2, 3. Continua 3. Então formou o mesmo retângulo. Então a fórmula do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. Tá? É base vezes altura. Que é a fórmula do retângulo, base vezes altura. O que a gente observa nessas duas figuras aqui? Esse aqui é um losango. Ó, observa a forma do losango. Tá? E esse aqui também é um losango diferente, mas é um losango. Então, todo quadrado é um losango. Eu peguei um quadrado, virei ele de lado, ele virou um losango. Tá? Então esse quadrado é um losango. Qual que é a fórmula que eu posso achar da área do losango? Ó, se ele fosse um retângulo aqui,
Ó, se esse losango, eu transformasse ele num quadrado, ó, se ele fosse um quadrado, vou fazer um quadrado e o losango dentro dele. Ó, se fosse um quadrado, seria base vezes altura. Mas se você for pensar bem, ó, o losango é a metade do retângulo, do quadrado. Por quê? Porque ele tem 4 triangulinhos aqui dentro e 4 lá fora. Então, ele é a metade. Esse aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu posso fazer assim, ó, a base vezes a altura dividido por 2. Só que losango não tem base nem altura. Ó, ele não tem, aliás, ele tem altura. Ele não tem base. Tá? Então não tem jeito de eu falar que a fórmula é base vezes altura. Então eu chamo de diagonal. Então eu falo assim, ó, a área do losango é a diagonal mais comprida vezes a diagonal menorzinha. Eu estou pondo D maiúsculo e D minúsculo para vocês verem. Diagonal maior, diagonal menor. O resultado sobre 2, porque ele é a metade do quadrado. Esse aqui é a mesma coisa, ele é a metade do retângulo. Então vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá? Então toda figura nós podemos fazer em comparação à área do retângulo. Tá? A área do círculo. Bom, primeiro, isso aqui é chamado circunferência. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu chamo de circunferência. Circunferência é em volta. Esse aqui eu chamo de círculo. Então, se eu for achar o perímetro ou o comprimento, eu acho o comprimento da circunferência. Se eu for achar a área, eu acho a área do círculo. Tá? Então, a área é aqui dentro. Então, tudo isso que nós vimos é o seguinte. O que é a área? A área é a medida aqui dentro, ó, de qualquer figura. Seja ela quadrada, triangular, redonda, qualquer figura, eu estou achando a área dela. Tá? Então, a medida aqui dentro. Tá? As atividades que eu vou passar para vocês são relacionadas a isso. E vai ajudar vocês a entenderem melhor. Tá? E qualquer dúvida, pode me procurar. Tá?